No 8º dia de isolamento social em Santa Catarina, governador Carlos Moisés faz balanço no estado que já registra mais de 100 casos de pacientes contaminados com o coronavírus. Presidente Bolsonaro se manifestou à população. Fala do chefe do executivo desagradou autoridades em vários estados da União. Presidente da República realizou reunião virtual com governadores do Sul. Procon solicita notas fiscais de compra e venda de produtos alimentícios comercializados em supermercados de Criciúma. Setor da aviação registra prejuízo histórico com o avanço do Covid-19. Itália aumentou em 64% leitos para cuidados intensivos. Espanha tem mais de 500 mortes em 24 horas. Criciúma abre o seu segundo centro de triagem. Federação Brasileira de Bancos e as instituições financeiras do país entraram em acordo para adiar dívidas de empréstimos e financiamentos. E ainda, a partir de hoje, uma série de materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação da Unesc, documentos explicativos e que ajudarão no combate ao coronavírus. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. Chegamos ao 8º dia de isolamento social em Santa Catarina. O governador Carlos Moisés atualizou os números no estado, que já registra mais de 100 casos de pessoas que testaram positivo para o coronavírus. O número de casos de Covid-19 subiu para 109 em Santa Catarina e há 336 casos suspeitos. Os dados são dessa terça-feira e foram divulgados em coletiva de imprensa online do governo do estado. Nós temos, então, casos suspeitos até agora, 336 casos suspeitos. São aqueles casos que nós estamos em laboratório aguardando o resultado do exame. Esse número é maior, então a gente tem aqui um bom sinal, por termos 333 casos suspeitos. Eu entendo que a gente concorda, Zelton, que é um bom sinal, né? Nós tínhamos 410 na informação anterior, não é isso? Sim, nós percebemos uma evolução desse quadro. Isso se reflete, obviamente, num sinal positivo para o estado. E de casos confirmados, obviamente que eles subiram, foram para 109 casos confirmados. O governador listou ainda as cidades que registravam casos confirmados até essa terça-feira. Balneário Camboriú, 9 casos. Braço do Norte, também 9 casos. Blumenau, 7 casos. Chapecó, 3 casos. Criciúma, 9, Florianópolis, 20, Gaspar, 1, Gravatal, 2, Içara, 1 caso, Imbituba, 4, Itajaí, 10 casos, Jaguaruna, 2, Jaraguá do Sul, 2, Joinville, 4, Laguna, 1, Lages, 1, Navegantes, 3, Pomerode, 1, Porto Belo, 2, Rancho Queimado, 2, São José, 6, Tijucas, 1 e Tubarão, 9 casos. Moisés falou sobre a estagnação dos números, principalmente os casos suspeitos, que, segundo ele, é resultado das medidas tomadas até aqui. Em relação às medidas futuras para o combate à disseminação da Covid-19, ele fala em buscar um equilíbrio, de olho também na economia. E ele reforçou que essas ações devem ser gradativas, conforme ocorra uma evolução controlada do número de casos de coronavírus no estado. Vamos começar a programar normas que facilitem a nossa convivência com o vírus,
e a nossa capacidade produtiva ser retomada, seja no comércio, na indústria, em todas as áreas em que a gente pode fazer voltar a funcionar aí a nossa atividade no dia a dia, até para que as pessoas estejam também ocupadas e possam tocar a vida em frente, mas aí já com todos os devidos cuidados muito bem praticados no dia a dia. As pessoas já vão ter a vontade de fazer a sua higiene pessoal, as mãos, enfim, evitar o contato muito próximo. Eu penso que essa é um grande momento da gente se unir e fazer com que Santa Catarina colha esses resultados da melhor forma possível. Assunto que também ganhou destaque na coletiva foi a videoconferência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que aconteceu nesta terça-feira, em que o governador recebeu a garantia do governo federal de que não faltarão recursos para o combate ao coronavírus. Os 8 bilhões que estão disponíveis para investimento na saúde, num cálculo de R$ 9,00 per capita, R$ 9,00 por habitante, vão ter um impacto muito positivo nas contas da saúde dos estados e municípios, porque a gente entende que é um valor relevante que vem para somar esse investimento que nós precisamos fazer. Para Santa Catarina, uma notícia também muito boa é que nós herdamos o estado já lá na sua capacidade de pagamento, lá com a letra C, foi muito bem comentado isso, né, que as regras do Tesouro, da Secretaria do Tesouro Nacional, da STN, limitavam o nosso acesso a novos financiamentos. O ministro também afiançou que vai eliminar esses critérios, seja A, B ou C, e todos os estados vão poder acessar crédito. Então, essa é uma notícia muito boa para Santa Catarina, porque nós precisamos continuar fazendo as nossas obras de infraestrutura, tocando a vida para frente, fazendo estradas, fazendo pontes, rodovias, e ao mesmo tempo que a gente precisa desse dinheiro para o equilíbrio também fiscal do nosso estado. Ontem, o presidente da República se manifestou à população através de cadeia de rádio e televisão. A fala do chefe de Estado brasileiro desagradou diversas autoridades do país. No pronunciamento, o presidente da República falou sobre a preocupação do país na prevenção ao novo coronavírus, desde o início da disseminação do vírus no mundo. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Bolsonaro culpou ainda os meios de comunicação por espalharem, segundo ele, uma sensação de pavor. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Em sua fala, o presidente também criticou o pedido para que todos aqueles que possam fiquem em casa. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. E ressaltou que a atenção maior deve ficar voltada aos grupos de risco. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine.
Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Em todo o país, governadores e autoridades de várias regiões reagiram de forma negativa ao pronunciamento. Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, se manifestou pelas redes sociais nesta quarta-feira. O estado vem adotando desde a última semana medidas restritivas, que suspendem atividades consideradas não essenciais e pedem que a população fique em casa, como forma de combater a disseminação do coronavírus. Estarrecido com o pronunciamento do presidente da República na noite de ontem em relação às medidas de isolamento, medidas responsáveis adotadas por diversos governos brasileiros, governos dos estados e alguns governos municipais também, eu venho a público informar a população de Santa Catarina que no dia de hoje, 25 de março de 2020, nós iniciamos mais uma quarentena de 7 dias, por determinação de decreto deste governador, mais 7 dias para ficarmos em casa. Nós sabemos que precisamos equilibrar as medidas de retomada da atividade econômica com as medidas de restrição, de isolamento social, para que a gente tenha um equilíbrio e baixe a curva de contaminação, para que a gente não tenha contaminação em massa. O governador defendeu ainda que essas medidas são necessárias para que toda a demanda seja atendida na saúde. Porque não há sistema nenhum no mundo, sistema de saúde nenhum no mundo, que tenha conseguido dar respostas. A gente está assistindo nos países mais desenvolvidos, aqueles que têm amplo sistema de saúde, que têm recursos financeiros com respostas rápidas, e mesmo assim não conseguiram absorver o número grande de pessoas que entraram nas unidades hospitalares. Alguns países nem as pessoas não conseguiram nem serem atendidas, tiveram que morrer nas suas casas. Então, medidas impactantes que o mundo assiste hoje, da necessidade de baixar a curva, de reduzir o contágio em massa para resguardar a nossa população. Salvo as confusões, né? O presidente Jair Bolsonaro realizou mais 2 videoconferências com governadores dos estados do Sul e Centro-Oeste para atualizá-los sobre as medidas de socorro aos estados que o governo federal está adotando para o enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 no país. Bolsonaro e a equipe do governo federal também ouviram os pedidos e alinhamentos das demandas dos estados. Em reunião na manhã desta terça-feira, por videoconferência, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ouviu as demandas dos governadores das regiões Sul e Centro-Oeste. Os governadores dessas regiões solicitaram ao governo federal um suporte diferente do que foi anunciado para os estados do Norte e Nordeste, que terão um reforço nos repasses federais nos próximos meses. A posição colocada por nós, tanto eu como também os demais governadores do Centro-Oeste, foi que tivéssemos um tratamento diferente do tratamento que foi dado ao Norte e Nordeste, já que os problemas do Centro-Oeste são totalmente distintos. E como tal, a receita que serviu para o Norte e Nordeste, que foi a recomposição do repasse do Fundo de Participação dos Estados, ou seja, FPE, ele não resolve a situação do Centro-Oeste. Lá tem estados onde ele significa 55% da sua receita. Então, é muito importante. Esses estados do Norte e Nordeste, ao terem a garantia da recomposição do FPE e ter o adiamento do pagamento da dívida, eles terão condições até melhores do que estão vivendo hoje. Na situação do Centro-Oeste é diferente. No Centro-Oeste nós temos uma previsão de queda da arrecadação do ICMS que pode chegar a 4 bilhões e 600 milhões de reais até dezembro. O presidente não anunciou novas medidas, apenas disse através das redes sociais que até agora já são 600 bilhões de reais no enfrentamento ao novo coronavírus. Ontem, a reunião foi com os governadores do Norte e Nordeste. Depois da reunião, o presidente explicou um novo pacote de socorro aos estados, que contempla a distribuição de 88 bilhões de reais aos estados e municípios através de repasses federais. Serão 8 bilhões para a saúde, 16 bilhões para os fundos de participação dos estados e municípios, 2 bilhões para ações assistenciais,
12,6 bilhões referentes à suspensão de pagamento de dívidas com a União, 9,6 bilhões de renegociações com bancos e 40 bilhões em outras operações de crédito. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral, que pode ser o desemprego, pode ser combatido. O governo federal também anunciou um aporte de 2 bilhões de reais no Bolsa Família, o que vai possibilitar que mais de 1 milhão de novas famílias sejam incluídas no programa. No mês de abril, nós teremos no Bolsa Família um número que nunca existiu de 14,3 milhões de famílias no programa. O programa Bolsa Família é aquele que permite rapidamente colocar a condição de melhor enfrentamento, principalmente para os mais vulneráveis. E amanhã, a rodada de conversas continua. Nessa quarta-feira, o presidente da República se reunirá com os governadores da região Sudeste. E os secretários de saúde de todos os estados do país vão conversar com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre o enfrentamento ao novo coronavírus no país. A seguir, Procon solicita notas fiscais de compra e venda de produtos alimentícios comercializados em supermercados de Criciúma. O coordenador do Procon solicitou notas fiscais de compra e venda de produtos alimentícios comercializados em supermercados de Criciúma. Confira na reportagem de Débora Correia. O Procon de Criciúma solicitou à Associação Catarinense de Supermercados, a ACATS, notas fiscais de compra e venda de produtos alimentícios comercializados em supermercados de Criciúma. A iniciativa busca verificar possíveis práticas infrativas, como, por exemplo, a elevação sem justa causa do preço de produtos durante o período de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. O coordenador do órgão conta que a medida foi tomada depois que o Procon recebeu várias reclamações de cobranças excessivas. Nós fizemos uma reunião com os representantes da ACATS, da Associação Catarinense dos Supermercadistas, na semana passada, onde a gente liberou, a limitação, de produtos nas prateleiras, ou seja, eles poderiam fazer a limitação desses produtos, por exemplo, do leite, poderiam vender até 12 unidades ou até 2 unidades por consumidor. E nessa reunião também foi acordado que não haveria majoração de preços desses produtos. Só que no início dessa semana começamos a receber muitas reclamações desse aumento do preço do leite, do feijão, do queijo, onde a gente entrou em contato com a ACATS novamente, e notificamos para que eles nos apresentem em até 48 horas todas as notas de compra e de venda desses produtos. O pedido foi oficializado e entregue pelo coordenador do Procon de Criciúma ao vice-presidente regional sul da ACATS, Nazareno Dornelles Alves. As notas fiscais de compra e venda dos supermercados serão averiguadas pelo Procon e enviadas ao Ministério Público de Santa Catarina. Nós queremos verificar aonde está sendo esse aumento, se é da distribuidora ou se é no próprio supermercado. Se for no supermercado, abriremos um processo administrativo e faremos todas as sanções para o estabelecimento. Se for na distribuidora, juntaremos toda a documentação e mandaremos ao Ministério Público, porque é inadmissível que nesse período de caos ainda existam pessoas que queiram se aproveitar e queiram lucrar em cima da desgraça dos outros. A pandemia de coronavírus deve custar ao setor aéreo mundial 252 bilhões de dólares este ano. A advertência é da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Ontem, a Avianca anunciou que vai suspender temporariamente todas as operações de transporte de passageiros.
O novo coronavírus bateu em cheio no setor aéreo mundial. Os aviões da Lufthansa, por exemplo, estão estacionados no aeroporto de Frankfurt, já que o número de voos caiu drasticamente com a pandemia. Nesta terça-feira, a Avianca, a segunda maior companhia aérea da América Latina, anunciou a suspensão temporária de todas as operações de transporte de passageiros. A companhia estendeu aos voos domésticos a medida que adotou na semana passada para os internacionais. O plano da Avianca para enfrentar a crise inclui licenças não remuneradas para a maioria dos seus 20 mil funcionários. No Brasil, a Gol e a Azul anunciaram que vão cortar o número de voos domésticos. A Gol, que já tinha cancelado todos os voos internacionais, vai manter somente as operações em capitais. As mudanças duram até 3 de maio. A Azul vai operar apenas para 25 cidades. A Associação Internacional de Transporte Aéreo advertiu que a pandemia deve custar ao setor 252 bilhões de dólares em faturamento este ano. Na semana passada, as companhias aéreas pediram uma ajuda emergencial de 200 bilhões de dólares. A Associação Internacional reúne 290 companhias que representam 82% do tráfego aéreo mundial. A Itália, o país mais atingido pelo novo coronavírus, aumentou em 64% o número de leitos disponíveis nos serviços de terapia intensiva. Ao mesmo tempo, o país confiscou quase 2.000 respiradores com destino à Grécia para os pacientes afetados pelo novo coronavírus. A Itália aumentou em 64% o número de leitos disponíveis nos serviços de terapia intensiva. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelas autoridades do país, o mais atingido pelo novo coronavírus. Segundo a Comissão de Luta contra a Covid-19, os leitos de terapia intensiva na Itália passaram de 5.343 para 8.370. As autoridades também anunciaram que confiscaram quase 2.000 respiradores com destino à Grécia para os pacientes afetados pelo novo coronavírus. Desde 25 de fevereiro, a exportação deste material médico está proibida. Os respiradores eram tanto para crianças como para adultos e foram confiscados em um caminhão que estava a ponto de embarcar em uma balsa. A Grécia registra 600 casos do novo coronavírus e 15 mortes. Já a Itália é o país mais afetado do mundo, com 6.000 vítimas fatais. A Alemanha anunciou também nesta terça-feira que quase 6 milhões de máscaras foram perdidas no Quênia. O material que desapareceu em um aeroporto do país africano deveria ter chegado à Alemanha no dia 20 para ajudar na luta contra o novo coronavírus. A Espanha registrou 514 novas mortes por coronavírus em apenas um dia. Já a França entrou em estado de emergência sanitária durante 2 meses por causa do novo coronavírus. 514 pessoas morreram em 24 horas na Espanha, vítimas do novo coronavírus. Com isso, o país totaliza quase 2.700 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. A Espanha registra ainda quase 40 mil casos oficialmente diagnosticados e é a segunda nação europeia mais afetada pela pandemia. As autoridades se esforçam para ampliar a realização de testes. A região de Madrid é a mais castigada pela doença, com mais de 30% dos casos e 57% das mortes. Já a França entrou nesta terça-feira em estado de emergência sanitária durante 2 meses. O parlamento aprovou no domingo um texto para combater a epidemia de Covid-19. O novo regime de exceção inclui medidas que limitam as liberdades de deslocamento, de reunião e de empreendimento. A violação das normas de confinamento pode ser punida com multa de 135 euros, que pode chegar a 3.700 euros em caso de reincidência. Na hipótese de 4 violações em 30 dias, a pessoa pode pegar 6 meses de prisão. A seguir, a partir de hoje, uma série de materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação da Unesc. São materiais explicativos e que ajudarão no combate ao coronavírus.
Já está funcionando em Criciúma o segundo centro de triagem da cidade. A estrutura foi montada pelo governo municipal e visa o combate ao coronavírus no município. Criciúma agora conta com um novo centro de triagem como mais uma medida de prevenção à Covid-19. Esse será o segundo espaço no município. O primeiro foi inaugurado na semana passada, em frente ao Hospital São José. O novo centro de triagem coronavírus vai funcionar anexo ao centro de pronto atendimento 24 horas do bairro Boa Vista, na rua João Pirola. O local passou por limpeza, organização da estrutura e das equipes de saúde e começa a funcionar a partir desta quarta-feira. O objetivo dos centros de triagem é oferecer atendimento para pessoas com sintomas de Covid-19 e evitar que outros pacientes tenham contato com os possíveis infectados. Segundo o médico e diretor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, Ronald Benedetti, há muitos atendimentos na unidade do Boa Vista, tanto para sintomas gripais quanto para idosos e pacientes com comorbidades, como diabetes e doença obstrutiva crônica, representando risco para a saúde dos grupos de risco ao Covid-19. A Federação Brasileira de Bancos e as instituições financeiras do país entraram em acordo para adiar dívidas de empréstimos e financiamentos. O consumidor já pode procurar o banco para consultar se tem direito a pausar as parcelas em até 60 dias. O adiamento será um fôlego para o Jefferson, que tem um financiamento imobiliário. Eu tenho um contrato ativo com uma instituição financeira. E para mim foi fantástico, não tenha dúvida. Vou me usar desse recurso sim, vou suspender aí o meu contrato por 60 dias, que é o que está autorizado pelo governo federal. Isso vai me dar um fôlego financeiro muito bom para que eu possa, inclusive, poupar e me preparar para o que possa vir aí adiante. Pessoas físicas e micro e pequenas empresas podem pedir até 60 dias a mais para pagar as contas. Dívidas como empréstimo pessoal, consignados e financiamento imobiliário poderão ser adiados. Mas é importante saber que a medida vale para os contratos que estão em vigência e com pagamentos em dia. Busque o seu gerente, busque o autoatendimento, ligue no telefone, vai na internet, vai no internet banking, vai no chat do seu banco para maiores informações. A possibilidade de prorrogar os pagamentos não vale para boletos de consumo geral, como contas de luz, gás, água ou telefone. E também não se estende às dívidas no cartão de crédito e cheque especial. E em época de coronavírus, em que muita gente está em isolamento domiciliar, quem quiser renegociar as dívidas não precisa ir à agência bancária, até mesmo para evitar aglomeração. O cliente pode ligar para o gerente ou então usar um dos canais online disponibilizados pelos bancos. Dá para fazer tudo pela internet, sem precisar sair de casa. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos destacou que a possibilidade de adiamento das dívidas nos 5 maiores bancos do país é uma medida para estimular a economia e reduzir os impactos da pandemia do coronavírus no emprego e na renda dos brasileiros. A partir de hoje, uma série de materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação da Unesc, bem explicativos por sinal, serão rodados, veiculados pela nossa programação, pelo nosso departamento de jornalismo. E nesta primeira edição, o pesquisador da universidade, professor Dr. Felipe Dalpisol, destaca a importância da pesquisa científica sobre o coronavírus. Hoje em dia se conhece relativamente bem o curso clínico da doença, quais são os sintomas, a percentagem de pessoas que acabam desenvolvendo formas mais graves. Se conhece um pouco da estrutura do vírus, na verdade se sequenciou completamente o genoma desse vírus já, então já se conhece do ponto de vista molecular ele em profundidade, que é o primeiro grande passo para que a gente possa ter no futuro tanto vacinas quanto fármacos. Se já tem estudos, inclusive, começando em seres humanos com a primeira vacina nos Estados Unidos, provavelmente ainda essa semana. Se existem já ensaios clínicos para determinar a eficácia de antivirais
para tratamento dessa doença, apesar de já se utilizar alguns antivirais de forma empírica, estão começando os primeiros estudos clínicos, mas a gente ainda tem muita incerteza de como a epidemia vai caminhar. Então as curvas de crescimento da epidemia são muito diferentes, dependendo do local em que se analisa, dependendo das medidas que foram tomadas nos diferentes países. O mundo inteiro está mobilizado nisso. Verbas de todos os institutos grandes de pesquisa do mundo estão sendo direcionadas para isso. Então, diariamente a gente recebe por e-mail, por WhatsApp, por anúncio das revistas, publicações a respeito do coronavírus nas mais importantes revistas médicas do mundo. Agora mesmo, há 2 minutos atrás, no laboratório saiu uma nova pesquisa publicada no New England Journal of Medicine, determinando a meia-vida dos vírus em diferentes superfícies. Então, cada dia se acrescenta muito conhecimento a respeito desse vírus, mas ainda a gente precisa de mais. Muitos estudos feitos tanto em células quanto em animais. Então se avançou muito, tanto com medicamentos quanto com vacinas. Então certamente o próximo passo desses estudos é determinar a eficácia desses tanto medicamentos quanto vacinas no ser humano. Então ensaios clínicos que comparam antivirais contra placebo ou estudos de imunogenicidade das vacinas vão ser importantes e certamente nos próximos 6 meses isso deve já ter algum tipo de resultado. Esse vírus ele tem uma semelhança bastante grande com 2 outros vírus que deram epidemias no passado, que são coronavírus, que foi o SARS e o MERS, e eles são muito parecidos, quer dizer, ele é da mesma família, entretanto, esse vírus ele parece que ele tem um contágio maior do que os outros. Se sabe que iniciou na China, mas não sabe exatamente o mecanismo através do qual ele foi iniciado. As outras 2, o SARS e o MERS, foi através, o vetor primário era um morcego, então se acredita que nessa epidemia também o vetor primário era um morcego, mas ainda não se tem certeza de como isso pulou para o ser humano, como o vírus rompeu essa barreira entre espécies e conseguiu também infectar o ser humano. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Está chegando o missionário R.R. Soares com o SOS da Vida. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Tchau.